Gente, para falar para vocês a respeito de algo, de um vídeo que eu postei há alguns dias atrás, e muitas pessoas que não compreendem, que não entendem a palavra de Deus de fato e de verdade, elas ficaram questionando o porquê eu falei que os católicos, o povo da religião católica, não acredita em Jesus de verdade. E isso não é um julgamento que a gente faz. É a própria palavra de Deus que julga essas pessoas. Porque a gente que está de fora, a gente vê nitidamente aonde a gente se encontrava. Que a gente dizia que acreditava em Jesus, mas não de verdade. Primeiro, quando a gente conhece a palavra de Deus de verdade, a gente tem aquele entendimento que só o Senhor Jesus que pode nos levar a Deus. Só Ele é o caminho, só Ele é a vida e só Ele é a verdade. Fora dele não existe verdade, é mentira. Então, segundo, quando a gente entende isso, a gente vê na palavra de Deus que Deus não deixou religião nenhuma, de qualidade nenhuma. Enquanto o povo católico acha, e muitos dizem que a religião verdadeira é essa, que é a Igreja Católica, eles estão totalmente enganados, porque não vai buscar a verdade na palavra de Deus. Porque a gente sabe, a gente que somos convertidos ao Senhor Jesus, que seguimos Ele como verdade, como caminho, como vida da nossa vida, a gente entende muito bem que Ele nos revelou no nosso coração, na nossa mente e na palavra confirmou que Deus nunca foi religião e muito menos Igreja Católica não existe na palavra de Deus. Isso aí é as pessoas que inventaram, esses líderes aí religiosos, que para eles o sacrifício de Jesus não é verdade. Eles querem usar o nome de Jesus para dizer que segue Jesus, mas tudo mentira. São um povo que são ensinados a acreditar na mentira. E eles, em vez de seguir em frente, eles estão andando para trás. Ou seja, em vez de eles estar caminhando para o céu, eles estão caminhando para o abismo. Porque eles estão confiando em coisas que o Senhor Jesus e o próprio Deus não deixou para eles confiar, nem seguir como base, nem como foco. Porque o Senhor Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por meio dEle. E o que é que a Igreja Católica, elas são acostumadas a ensinar? Tanta barbaridade, tanta abominação diante de Deus, e as pessoas já se acostumou com isso, com a mentira de Satanás, para que elas não vá para a palavra de Deus, para que elas não queiram servir a Jesus de verdade, para que elas não sejam salvas, para que elas, muitas delas não querem nem ouvir quando a gente vai falar da verdade. Por quê? Porque eles não querem se encontrar com a verdade que é Jesus, para ser liberto dessa coisa tremenda e horrível que é a religiosidade. Então, quem acredita no sacrifício de Jesus não vai adorar nada, nem ninguém, nem homem nenhum, nem objeto nenhum como santo, como Deus, porque sabe que Jesus, Ele é o único que devemos nos dirigir a Ele. Não precisamos de alguma imagem para dizer esse é o nosso santo, esse é nosso Deus. Não, porque a palavra de Deus, ela condena isso. Desde o começo do Velho Testamento até o Novo. Jesus, Ele mais ainda relata sobre isso. Ele diz lá em Apocalipse que os idólatras ficarão fora do reino de Deus. Ele diz muito bem quais são as pessoas e o que elas estiverem praticando que vão ficar fora do reino de Deus. Vão para a perdição do juízo, a condenação do sofrimento. Então,
As pessoas veem a gente falando a verdade para que elas saiam dessa mentira e se cheguem a Deus de verdade como elas querem servir a Deus. E elas não querem saber disso, porque elas estão com a mente encoberta da verdade. Elas estão confiando naquilo que é mentira. E como saber se uma pessoa crê em Deus de verdade? Quando ela se converte. Quando ela se converte de fato e de verdade, faz do Senhor Jesus o seu Deus, como ele mesmo diz. Primeiro, se essas pessoas acreditassem de verdade em Jesus, como a gente mesmo dizia que acreditava, a gente passaria a deixar esse tal de catolicismo para lá. Porque a gente sabe que isso aí foi o homem que inventou. Porque na palavra de Deus não existe nada de igreja católica. A igreja partiu do começo do Senhor Jesus. Ele disse, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus veio para esse mundo mostrar a sabedoria de Deus para os religiosos que já existiam na terra. Para mostrar para eles que não é desse jeito que eles vão se chegar a Deus. Não é desse jeito que eles vão se salvar. Mas as pessoas, elas estão vendo que o juízo de Deus a cada dia se aproxima do mundo e da face da terra. E elas não querem se consertar com Deus. Elas preferem ser marionete, servindo a mentira, do que servir ao Deus verdadeiro, ao Senhor do Senhor e ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, que é o Senhor Jesus, para que as almas delas sejam salvas da ira de Deus que vai vir sobre o mundo. Então, gente, quando a gente conhece a Deus e se converte de verdade no nosso coração, se a gente sai de qualquer religião que a gente tem, a gente abandona e começa a viver o evangelho de verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, essa é a verdade. Jesus. Paulo, ele mesmo diz que o fundamento tem que ser Jesus Cristo. Se alguém vem ensinando outros fundamentos por aí, outros nomes, para que as pessoas se invoquem, pensando que vai rogar, se dedicando, estão enganadas, estão perdendo tempo delas à toa. Porque elas não querem ir para a palavra para buscar a verdade e deixar o Senhor Jesus de verdade falar ao coração delas. Então, quem julga não é nós. Até o Senhor Jesus, ele deixou escrito que naquele grande dia, esses tais de pessoas que dizem que são religiosas de qualquer religião, e eles não forem salvos, não se consertar, não levar o Senhor Jesus a sério, não se arrepender dessas práticas que Deus não deixou, e começou a seguir uma nova vida em Cristo, elas não vai ter desculpa, porque elas estão vendo as pessoas que Deus está escolhendo dessas religiosidades para mostrar que Ele é verdadeiro, para que elas também sejam atalaia, falar para eles, olha, te converte disso. Tu está perdendo teu tempo fazendo essas coisas. Porque Deus, ele escuta e ouve aqueles que confiam nele de verdade. Mas aqueles que buscam a mentira, Deus não tem parte com essa pessoa nenhuma. Porque Deus, ele é verdadeiro. Ele caminha no caminho da justiça. Não tem como uma pessoa dizer que segue Jesus, que acredita em Jesus e segue a mentira. Fica reverenciando a mentira, a obra que foi o homem que inventou das suas mãos. Não tem como. É evidente que você sabe muito bem. Quem é de Jesus segue quem? Jesus. Quem não é de Jesus segue outras videiras falsas, assim como o Senhor Jesus falou. Ele é a videira verdadeira. E as pessoas são os ramos. Aqueles que estão em Jesus dará muitos frutos, mas aqueles que não estão em Jesus não produzem fruto nenhum. E a gente tem visto por aí. E temos visto por aí muitos que se diz que se converteu.
mas vão buscar na casa dos feiticeiros conselho para a sua vida. Continua dentro daquela religiosidade. Na sua casa tem meio mundo de entidades malignas que eles cultuam, que diz que é santo, mas santo não tem nada, porque é algo morto, é algo que não vê, é algo que não fala, é algo que não pode fazer nada por eles, e a palavra de Deus diz isso. Então, que Deus é esse que vocês servem? Como é que vocês acreditam em Jesus dessa forma? Crer em Jesus é aquele que realmente se convence. O Espírito Santo convence a pessoa e ela entende que tudo é para Jesus, por meio de Jesus. E sem Jesus não podemos fazer nada, porque Ele é o abençoador. Ele é quem protege. Ele é quem nos defende. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, porque Ele tem a vida eterna em si. Então, estão esperando o quê? Vocês estão esperando morrer? Que nem os outros que acharam que morrer e vai ter salvação, e naqueles dias muitos vão se decepcionar, grandes famílias vão se decepcionar, e ali vai ter choro e ranger de dentro quando o Senhor Jesus olhar para as pessoas e dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, todos vocês que praticais iniquidade. Porque está escrito: os que não conhecem a Deus, para servi-lo como a palavra manda. E aqueles que conhecem, mas não servem o seu mandamento. É para todo mundo a palavra de Deus. Quem quiser se corrigir, que se corrija. Quem quiser se consertar diante de Deus, que se conserte. Porque o tempo é agora. O tempo é agora. Mas parece que as pessoas estão querendo morrer sem salvação. Porque eu, quando vivia dentro da religião católica, eu ficava duvidando dentro de mim. Meu Deus, se o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, e só através dele que pode se chegar a Deus, porque eu já vi gente lendo isso. E por que é que essas pessoas ficam atrás de tantos nomes que a palavra de Deus não diz que é para ir? Então, se fosse assim, não precisava Jesus ter morrido. Assim, o sacrifício de Jesus não valeu a pena. Buscar tantos outros nomes, se ele é o principal que morreu, ele é quem tem o poder. E eu disse um dia, eu sei que se o Senhor é de verdade, o Senhor vai me mostrar a verdade. E Deus, ele mostra a verdade para aqueles que têm o desejo de conhecer a verdade no coração. Deus viu que eu fui humilde. Mas essas pessoas que, minha religião é essa que é verdadeira, não sei o quê, não quero saber mais disso aí. Essa pessoa está com o orgulho no coração. O orgulho colocado por Satanás. Porque foi o orgulho que expulsou ele do céu para a terra. E ele virou o quê? Diabo. Para enganar as nações. Gente, não é uma família nem duas. É as nações. Com as suas ilusões. E ele está se disfarçando de anjo de luz. E ele se disfarça nessas imagens aí que os homens fazem de que é santo. Ele está por detrás delas. E rindo das pessoas. Porque elas, por confiar nessas coisas, elas não acreditam em Jesus de verdade, que ele é o único que pode tudo, que pode todas as coisas. Então, vamos parar com isso. A gente não julga ninguém. Quem julga é a palavra. E o Senhor Deus, ele mesmo diz na palavra, que naquele grande dia, quem vai julgar a cada um, de toda palavra, até maldosa que falou contra ele, é a própria palavra. A palavra de Deus é viva. É a boca do próprio Deus vivo falando com as pessoas. Elas que não querem se consertar. E são muitas que vão embora sem a salvação. E vão ver naquele grande dia que a sua religião não valeu a pena.
porque nenhum daqueles santos que ele servia pôde e nem poderá os livrar de ir para o fogo do inferno. Porque o único que eles deveriam dar valor foi aquele que pagou o preço por eles, o Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.